Olá pessoal, estamos de volta aqui na FM Cultura para mais um Papo no Pensando Bem. Eu e Juremir Machado da Silva. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. E teremos uma companhia sensacional. O ouvinte vai poder ouvir de novo o grande escritor Sérgio Faraco. Foi patrono da última Feira do Livro, um escritor, né, que, entre outras qualidades, é meu vizinho na Zona Sul. Isso é importante. Sei Colorado e vizinho do Príncipe Jajá. Mora bem pertinho do Príncipe Jajá do Inter. Que maravilha. E, além de tudo, é certamente o melhor contista brasileiro vivo. E um papo muito legal, um papo muito interessante que vale a pena a gente acompanhar de novo. Cheio de histórias. Então tá. Nossos parceiros aqui também, sempre lembrando, da Matinal Jornalismo, que seguem aqui conosco em 2025, trazendo esse papo agora, né? Junto com a revista Parentes, com o patrono da Feira do Livro de 2024, o escritor Sérgio Faraco. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. O Juremir, que é um amigo velho aí, tu que eu conheci hoje, né? É com prazer que eu vou acompanhar vocês aqui. Juremir, eu descobri que o Sérgio mora na Zona Sul e próximo de dois craques de futebol. Eu, que moro na Zona Sul, e o Príncipe Jajá, que mora no Jair, jogava no Inter, mora pertinho do... O Jair é meu vizinho, né? E meu amigo, né? Hoje em dia, né? Jogava muito. Muita bola, né? Até nós estamos conversando sobre ele, né? Que foi campeão do mundo pelo Penharol, né? E foi autor do gol, né? Do gol de falta, né? Queriam que ele dividisse o Toyota, que ele foi o melhor em campo, depois não, Pois esse carro é meu. Tu és colorado, Faraco? Eu? É. Eu estava dizendo pro Nando, na verdade eu torço pelos dois, né? Pelos dois. Pelos dois. Mas Geralmente, tem uma queda pelo vermelho, ele me disse. Geralmente, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu torço pelos dois. Né? Agora, quando jogam um contra o outro, né, eu prefiro o Inter, né? Eu torço mais pelo Inter. Né? Perfeito. Mas, na verdade, eu sempre pensei assim, né, que ainda que seja apenas esportes, né, dizer eu torço pelo Rio Grande. Né? Tá certo. Né, tanto o azul quanto o vermelho. Né? Faraco, tu já estás assim calejado de premiações, homenagens, honrarias. Agora, ser patrono da Feira do Livro causou alguma emoção especial? Como é que tu te sente sendo patrono? Há muito tempo, todo mundo dizia, mas e o Faraco, quando é que vai ser patrono? E agora aconteceu o que era desejado por toda a comunidade cultural. É só de número 70, 70ª, é isso? Isso, Livro, né? 70ª. Não, o que aconteceu foi que eu até no dia da apresentação do patrono, agora no dia 15, né, na minha fala eu comentei sobre isso. Né. O que aconteceu foi que antes eu não queria, eu não desejava. Né, porque no ano 2000, até o ano 2000 funcionava da seguinte maneira: a Câmara se reunia e os seus diretores escolhiam o patrono. Né. Então era uma homenagem, né? Eu entendia como uma homenagem. Aí no ano 2000 mudou, né? Passou a ser uma eleição. Né? E eu me recordo que naquele ano era prevista, inclusive, a votação em farmácias, numa urna, né? Em determinadas lojas. Né? E a mim não me agradava muito aquilo. Né? Inclusive, quando o meu nome apareceu na lista dos 10 finalistas, que seriam os finalistas escolhidos por uma comissão de notáveis, né? Me parece que constituída de 60 pessoas, né? E depois, então, seriam submetidos à votação popular. Né? Eu não aceitei a inclusão do meu nome naquela lista e escrevi uma carta para a Câmara, né? Não sei se chegasse a ver, né? Claro, claro. Eu dizia que eu não era candidato à rainha do rádio, né? que me parecia aquilo. Né? E a partir daí eu passei a recusar anualmente, né, o convite, né, fazer parte daquela lista. Né? Bom, isso aconteceu até... no ano 2019, né, ou 20, quando eles resolveram voltar atrás. Né, e passou então a ser uma homenagem como eu interpretava, né, na época, né, no ano 2000. Bom, aí quando me convidaram eu aceitei. Né.
E, inclusive, na minha fala, eu comentei que depois dessa retomada do sistema tradicional, né, foi escolhido o Nejar, né? E depois, no ano seguinte, o Tabajara, né? Muito bom, né? Pois é, foi ótimo, né? Então eu pensei assim, bom, ainda tem tempo, então, né? Tem tempo, né? Então aceitei, claro, que evidentemente com muita honra, né? Que é uma coisa muito importante na vida de um escritor e que não deixa de ser importante também para a Câmara, né? Sim. De ter um escritor como patrono, Sim, né? sim. E uma feira especial esse ano, né, Sérgio? Por tudo que o... É um número que a redondo, gente... né? Não, e além disso, pelo que a gente viveu aqui, né, da enchente, a dificuldade Sim. dos editores, de livreiros que não conseguiram, alguns que perderam tudo, né? Isso aí, ela vai proporcionar que os livreiros e os editores tenham atenuado as suas perdas, né? Com a movimentação que a feira tem normalmente, que são centenas de milhares de livros vendidos, né? E outra coisa que eu acho importante também é que a feira ela vai ter 20 dias, né? Ela vai servir também para revitalizar o centro de Porto Alegre. Com né? certeza. Imagina quantas pequenas lojas que há no centro da cidade, né? Sim. Bares, restaurantes, né? E outros estabelecimentos comerciais que, por exemplo, no fim de semana não tem afluência nenhuma de clientes, né? Claro. Então, e mesmo durante a semana, né, você, digamos assim, terão mais clientes, né? E o centro foi arrasado também com a enchente, né? Foi todo invadido. Ah, ali, sim, né? claro, né? Então eu acho que a feira vai servir assim como uma espécie de uma injeção de estímulo para Claro. esses estabelecimentos comerciais, né? De pertinácia, né? no seu negócio, né? Então eu acho muito bom isso, né? Faraco, cada vez que eu olho assim a tua biografia, que eu olho as coisas que tu fizeste, a que mais me intriga é como é que tu foste parar na União Soviética. Tu moraste 2 anos na Rússia. Como é que de onde é que surgiu essa possibilidade? Como é que, tu eras um jovem e de repente foste estudar ciências sociais em Moscou. Como é que rolou isso? Bom, na época eu era, ainda que fosse muito jovem, eu tinha 22 anos, né? Eu era diretor de uma junta na Justiça do Trabalho, né? Mas em Blumenau, em Santa Catarina, né? Que naquela época ainda a Santa Catarina era jurisdicionada a justiça pelo tribunal daqui, né? Então, e na época eu fiz amizade com um advogado lá, que era um dos próceres do Partido Comunista, né? na Santa Catarina, e comecei a simpatizar, né? Com o socialismo, né? E comecei a ler a respeito, né, e tudo. E houve um momento em que ele me convidou para entrar no partido, né? E aí eu entrei, né? Mas a minha atividade no partido era mais digamos, de financiar as atividades, né? Então eu comprava livros, comprava flâmulas, né? Do Partido Comunista Brasileiro. Do Partido Comunista, né? Brasileiro. E houve um momento, então, que o partido começou a escolher as pessoas o partido no Brasil começou a escolher as pessoas que iam para fazer o curso lá, né? Enviava assim 20 membros do partido anualmente, né? Para lá, né? Então eu fui escolhido como representante de Santa Catarina, né? E você quer no Brasil já está em ditadura ou ainda não? Não, sim, durante, né? Durante a ditadura. Foi em 63, né? Final, né? Final de 63. Isso. Então, eu fui para lá como representante do Estado, né? Escolhido pelo partido ali, né? Mas, digamos, uma representação que ocorreu por causa da minha amizade com esse prócer do partido. E tu aprendeste a falar russo? Eu aprendi um pouco lá, mas eu sou muito ruim para idioma, né? Então, eu tinha uma namorada lá, né? Que eu fiquei com ela durante quase todo o tempo, né? E ela me prejudicou muito, né? Porque ela só falava o vocabulário que eu conhecia, né? Ela só usava as palavras que eu conhecia, né? Então meu vocabulário não cresceu muito, né? Para facilitar o negócio. E claro, para facilitar, né? Uma russa. Uma russa. Uma russa, né?
Já conhecia a Rússia, chegou lá e... Uma Krasiva Dievушка, uma moça muito linda, né? Eu imagino, as russas são bonitas. Tem sido... Não, eu imagino a abordagem, assim, na Rússia, né? Em russo e tal, né? Essas coisas que a gente vai... Agora, é curioso isso, porque 63, tu falasse, o Partido Comunista ali é legal, naquela época, né? Legal, na época do Jango, né? Aí, quando aconteceu a Revolução... Sim, ele era legal em 63. Era Depois, legal. quando volta, já não é legal. Não, aí já não era, né? Inclusive, quando eu fui para o Rio de Janeiro, antes da viagem, né? Havia uma reunião, assim, importantíssima do partido e o Prestes estava lá, né? E aquilo foi no edifício Serrador, ali na Cinelândia, quer dizer, isso era... digamos, era absolutamente normal isso, comum, né, na época, não tinha Oscar nenhuma restrição. Niemeyer era do Partidão. Isso. Muita gente... Jorge Amado. Muita gente boa. Agora... João Saldanha. Jorge Amado saiu do partido. Saiu, é. Saiu, né? Agora, Faraco, depois de 2 anos lá, tu voltaste mais ou menos comunista? Não, voltei menos, né? Por quê? Não, eu tive muito problema lá, né? Fosse preso lá. Como? Fosse preso lá? Eu num hospital para rebeldes, né? Para reeducandos, né? Ressocialização. Isso. Então, digamos, eu me revoltava com muitas coisas lá, né? Por exemplo? Por exemplo, o primeiro sintoma, digamos assim, da minha rebeldia foi porque no meu quarto, no alojamento, tinha um rádio, um alto-falante, aliás, né, na parede. E aquilo, eu via o rádio o dia inteiro, né? Dia e noite. Sim, né? não desligava nunca aquilo. Não desligava nunca. Então, falando sobre a agricultura no Cazaquistão e não sei o que mais... Propaganda então, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu diminui o volume, né? Tinha um botãozinho para diminuir o volume. Eu diminuí. Mas não suprimia o som, né? Ficava mais baixo, né? E aquilo de noite me incomodava, né? Dormindo, continuava Claro, ligado? continuava ligado. Que tortura! Hein? Que tortura! Sim, né? Não era bom, né? Então eu pedi para desligarem, né? Mas se recusavam a desligar. Bom, eu suportei aquilo talvez uns 15 dias, 20 dias, e aí eu desmanchei o tal de rádio, né? Então... Era um quarto coletivo ou só teu? Não, só meu. Só teu e só tinha um meu. alto-falante dentro do Pois teu quarto. Então eu quebrei aquilo tudo, né? Então, bom, mas acontece que eu via muitas coisas que não estavam funcionando adequadamente e muito longe daquilo que eu esperava, né? Eu faço um parênteses aqui. Eu acredito no socialismo. Eu acho que é um regime que possibilita muita humanização das pessoas, assim, né? Possibilita uma vida familiar, assim, mais saudável, né? Há digamos, meios financeiros, assim, de uma existência mais, digamos, mais adequada à vida familiar, né? A questão é que o regime soviético não era nada disso, né? Era um socialismo muito especial deles, né? Com muita corrupção, né? Então aí eu passei a ser mal visto lá, né? Então... E quando tu voltaste e expressaste para os teus colegas de partido que tu não tinhas te encantado com o regime, o que aconteceu? Sim, o rompimento já começou na entrada aqui no país, né? Porque na viagem nós éramos 3, tinha um que era o líder, que tinha os passaportes, né? E quando chegou em Santana do Livramento, eu tinha que devolver o meu passaporte para ele, porque o passaporte tinha sido todo falsificado, né? Porque para poder passar por Paris, que a Interpol estava prendendo assim, pessoas que vinham da União Soviética, cujo país de origem o Partido Comunista fosse ilegal, né? Era o caso do Brasil, mas não era o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Um americano passava, né? O brasileiro era detido pela Interpol, né? Para esclarecimento, suponho, não sei se ficaria preso lá. Então falsificaram o passaporte de tal maneira que, para todos os efeitos, tinha ficado 7 dias lá em Moscou, né? O resto tinha ficado na Áustria e na Itália, né?
Então eu tinha que devolver o passaporte e vir para Porto Alegre, né? Para sinalizar que eu tinha chegado são e salvo, né? Ora, minha família é do Alegrete, né? Eu estava ali a 150 quilômetros de casa. Né? Tu fosse para o Alegrete. Eu fui para o Alegrete. Aí houve uma, digamos assim, foi uma desobediência, né? Então... Devolvesse o passaporte? Não, me tomaram, né? Ah, te tomaram o passaporte. Tomaram. Então, o passaporte ficou com o líder, né? Bom, aí... Como é que foi a retomada aqui, Sérgio? Como é? A retomada quando tu chega para cá, porque tu chega num país com ditadura, tu chega da União Soviética, como é que foi a retomada da normalidade para tua vida, para essas coisas? Não foi, né? Eu diria que lá, por exemplo, eu fiquei 100 dias hospitalizado, né? No Kremilovsky Bolnitsa, que é o hospital do Kremlin, né? Eu estava na ala dos dementes, né? Então, eu diria que aqui foi mais problemático do que lá, né? Porque eu tive que prestar depoimento em 2 quartéis, né? Embora tenha ficado detido por um dia só, né? E depois fui preso como um criminoso, assim, pela Interpol, né? E aí eu fiquei preso 27 dias ali na sede da Interpol, que era ali de frente à Praça do Portão, né? Sim. Um sobradinho ali, que hoje é um edifício ali, né? Quando eles te prendiam, te diziam alguma coisa? Tu está sendo preso por isso, ou não tinha explicação nenhuma, vai preso? Não, eles não teve nenhuma justificativa, né? O que acontece é que eu tinha sido nomeado eu me apresentei ao tribunal e fui designado para chefiar a secretaria da junta de Tubarão, que era uma junta nova, né? E eu estava aguardando o dia da inauguração da junta e fui à sede foi o próprio tribunal ali para assistir uma sessão ali, né? Eu me distraí, né? Estava sem fazer nada, né? E uma pessoa sentou ao meu lado, que era eu não vou dizer o nome da pessoa, mas era um conhecido jogador de futebol, que naquele momento ele tinha sido nomeado na justiça, ele era chefe da guarda, né? E ele sentou ao meu lado, disse que me conhecia de nome, que sabia que eu tinha estado em Moscou e queria me fazer umas perguntas, né? Perguntou coisas assim que normalmente perguntam sobre a Rússia, né? Daquela época, né? E eu respondia digamos, nada de especial, assim, não disse que nem era bom, que não era ruim, que disse que banalidades, né? Bom, aí ele saiu primeiro que eu. Quando eu saí, ele estava no telefone do andar, né? Eu não posso afirmar com toda segurança que... Era um jogador aposentado ou ele estava na ativa? Não, ele estava na ativa. Jogava e era... Não, ele já tinha seus 40 anos. Ah, sim. Depois eu converso contigo sobre ele. Depois nos conta. Mas ele tinha uns 40 anos, né? E ele tinha sido jogador de futebol, né? E então ele estava no telefone ali, né? Quando eu vi aquele no telefone, eu fiquei desconfiado, né? Como o cara acabou de falar comigo, vem aqui para o andar de baixo, vai para o telefone público do andar ali. Fiquei meio desconfiado. Bom, terminou o expediente, eu ia saindo do tribunal e eu notei que ele vinha atrás de mim. Aí eu sentia, né, que o drama, né? Em seguida te prendeu. Eu tive um pressentimento sinistro, né? Digamos, alguma coisa aconteceu. Bom, eu não passei da porta, né? Quando cheguei na porta da rua, tinha dois policiais e me pegaram pelo braço, cada braço, e me levaram, né? Puxa vida. Então, e aí esse foi esse período, assim, que foi um período bastante difícil, até nem gosto muito de falar sobre ele, né? Tu voltaste à Rússia? Não. Nunca? Nunca. Não, nem gostaria, né? Não? Não gostaria. Não. Que interessante, é uma passagem e as recordações ficaram bem vivas na tua cabeça desse tempo lá na Rússia. Bom, tu diz assim,
No sentido de que eu não teria elaborado? Não, não, eu digo no sentido de que é uma coisa tão marcante, certamente, na vida de uma pessoa, que volta e meia tu deve se lembrar disso. Não me lembro, até porque depois que eu escrevi o Lágrimas na Chuva, né, ali eu narro tudo isso, tudo que a Tu gente jogaste sabe, ali e muito mais assim do que eu sim. falei aqui, né? Então aquilo lá eu transferi, né, Claro. para uma outra etapa, assim, então não faz parte mais de mim, aquilo está no livro, né? Perfeito. A não ser, digamos, eu até comentei com o Nando, né, que nós vínhamos conversando aí, que eu não me arrependo de nada, né? Então todas essas coisas fazem com que eu seja o que eu sou hoje, né? Sim. Então eu acho que foram experiências bem colaboraram muito assim para que a pessoa que eu sou hoje, né? Agora, esse livro que está saindo, Sérgio, ele tem ligação com... Não, esse Começar com o primeiro. livro, esse é a continuação, né? Não exatamente uma continuação, né? Até porque eu acho que o Lágrimas na Chuva é melhor do que ele, né? Mas é o que aconteceu aqui a partir da primeira semana. Tu estás contando isso num livro que sai agora. Esse. Como é que se chama? Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Então Vai ser lançado na feira? Vai. Ah, beleza. Ele vai sair um pouquinho antes, né? Mas ele tem um subtítulo, que é Memória de um Ano Sombrio. Né? Importante. Que é o isso. que aconteceu aqui, né? É o teu retorno. É o meu retorno. Aí, essa parte é importante, né? Porque tu chegas da Rússia um pouco desiludido com o que tu viste lá. E aqui está uma ditadura de direita. Tu estás, digamos assim, fora do lugar duplamente. Né? Porque tu estás fora do lugar no acolhimento do partido, porque tu já não te sentes parte daquilo. E, bom, na ditadura não tem como se encaixar. Quando eu cheguei em Alegrete, nem uma semana tinha decorrido, eu já estava no quartel, né? Já tinham me convocado lá para prestar depoimento, né? Aí eu saí do Alegrete, vim a Porto Alegre para me apresentar na justiça. Fui a Blumenau para buscar algumas coisas que eu tinha lá. Pronto, já me foi convocado para prestar depoimento no quartel lá em Blumenau, né? No 23º RI, né? Então, aquilo foi, foi um período assim longo, que não terminou apenas em 65, né? Quando eu já casado em 68, ainda tinha problema, né? Então, Você acha por que lá no Alegrete a gente usa sempre a definição, João, do artigo, eu voltei de Livramento, voltei de Uruguaiana, no Alegrete não, voltei do Alegrete, eu vou para o Alegrete. Por que o Alegrete tem esse... Eu acho que o Alegrete é macho, né? O Alegrete tem isso. Deve ser isso. Eu vou para o Alegrete, não é para O Varaco, tu começaste uma carreira cedo, começaste cedo uma carreira como funcionário da Justiça? Ah, sim, cedo. Eu comecei com 18 anos. 18 anos? 18 anos. Fizeste um concurso? Como é que Fiz foi? concurso, né? E em seguida, quando tinha 22, eu já tinha sido promovido a diretor na junta de Blumenau. Depois eu fui diretor da junta de Novo Hamburgo, depois de Uruguaiana, e quando eu me aposentei, eu era diretor da 4ª junta aqui em Porto Alegre, né? E tem toda uma carreira na justiça, né? Isso te deu tranquilidade e segurança para escrever? Independência financeira? Certamente, né? Certamente, né? Então, eu acho que sem isso seria bem mais complicado, né? Então, tu sabe que tem um bom número de escritores aí que foi funcionário público, sim, né? sim. Ou médicos ou funcionários públicos. Isso aí, né? Isso funciona. Agora, Mas isso, Juremir, porque ser só escritor, não dá para ser só escritor nesse país, é isso? Bem difícil, né? Como direito autoral? Não, digo assim, qual é a tua profissão? Sou escritor. Cara, que não dá, né? O cara tem que ser Não algo dá. e escritor, é isso? Não, ajuda um pouquinho, né? Porque no caso da LPM, por exemplo, né? A LPM presta conta trimestralmente, né? Então, sempre vem. É pouco, mas ajuda, né? Ajuda, né? E alguns escritores costumam fazer palestras e cobram Sim. também por isso, né? Eu não faço, mas, né? Então, digamos, o que eu ganho como escritor equivale a talvez a 4%, 3% da minha renda, né? Então, provavelmente paga a gasolina, né? Falando nisso, no dia hoje que a gente está gravando, são as homenagens do Getúlio Vargas. Hoje tem, inclusive, tu vai estar aí na Assembleia, né, Jeremy, falando sobre Vargas. Né? 70 anos da morte do Getúlio Vargas. O patrono de número 70 e 70 anos da morte do Vargas. Pois é.
Faraco, tu tens, assim, todo mundo que fala da tua literatura, que lê os teus livros, principalmente o pessoal assim mais interessado pelo fazer literário, como é que escreve o livro e tal, sempre diz o seguinte, que tu és um escritor muito rigoroso com o que tu escreves, com a tua frase, que tu escreves, depois tu corta, lapida, e que custa ficar pronto, mas que quando fica pronto, é algo assim que está pronto. Até uma vez eu ouvi uma frase, não sei se eu li, eu queria saber se é verdade, que tu dissesse assim, quando eu entrego um texto para uma editora, não precisa revisar mais nada, não pode mudar mais nada, porque eu já revisei e está pronto. Não, é que digamos, que eu cheguei no meu limite, compreende? Então eu sempre reviso muito, assim, no tempo em que não havia computador, né, eu copiava o conto, digamos, escrevia o conto, eu escrevo à mão até hoje. Né? À mão. À mão. Então eu copiava na máquina de datilografia, aí depois começava a retocar. Né? Retocar, para me expressar melhor, né, em determinada frase, ou para mudar a tônica de lugar, né, ou mudar determinada palavra que não me satisfazia, ajeitar a frase aí de forma que ficasse mais palatável, né? E aí reviso, aí eu reescrevia na máquina, tudo de novo. E aí continuava, eu esperava 1 ou 2 dias e continuava a retocar. Né? E aquilo... Mas ainda hoje tu começa os teus escritos com a mão, escrevendo à mão. Sempre, até, inclusive, se eu te mando um e-mail, por exemplo, pode estar certo que eu escrevi ele à mão. Antes, né? E depois passou a limpo. E depois passei a limpo. E por quê? O que tu sentes assim, que tu consegues expressar melhor o teu pensamento à mão? Me pergunta então quando é que eu considerei que o conto estava pronto. Isso. Eu considero que o conto estava pronto, eu considerava que o conto estava pronto quando eu achava aquele resultado semelhante àquilo que eu pensava quando comecei a escrever, naquilo que eu sentia. Geralmente é uma emoção. Né? Se eu notava no texto pronto a semelhança com aquilo que eu sentia começar a escrever, ou aquilo que me levou a escrever, eu achava que estava pronto. Né? Mas pronto, assim, né? Depois de mexer bastante nele. Né? Quando, digamos, outro dia eu até usei essa frase, eu jamais apelava para a linha de menor resistência, compreende? Dizer, não, aqui é mais fácil. Não tem mais fácil. Né? É sempre difícil. Né? Então, esse era o critério que eu usava para achar que estava mais pronto. Né? Então, às vezes, quando eu estava com um pouco de preguiça, eu dizia, não, vou deixar assim, então, essa parte. Aí eu dizia para mim mesmo, Hemingway refez 40 vezes o final de Adeus às Armas. Eu não posso me contentar com menos. Não? Claro. 41 pelo menos eu vou fazer. Né? Então, muito boa. Então eu retrabalhava, né? Ficava retrabalhando. Né? E mais a tua preocupação, assim, de buscar era na forma, na maneira de expressar ideias. Digamos assim, tudo aquilo que é desabafo, que é desafogo, aquilo que tu escreve assim, não é arte ainda, não é literatura. Né? Por mais que a não ser que tu seja um Rambo, né? E tudo bem, né? Mas não sou, né? Então, agora, aquilo tem que passar por uma outra etapa. Né? E essa outra etapa, como é que é? O que ela é a etapa? No caso, é a literatura, tu tem que alcançar a literatura, através desta ponte que tu consegue ao teu leitor. Né? E o que é esta ponte? É o trabalho, né? É o trabalho. O Quintana dizia que como é que ele dizia? Que era que o espontâneo não é a literatura. O espontâneo, a literatura é o natural. Então tu tem que trabalhar aquilo que é espontâneo para passar para essa segunda etapa, né? A literatura é como um bloco de mármore. Um bloco de mármore equivale ao desabafo. Né? Agora, tu tem que trabalhar o bloco de mármore para ele expressar alguma coisa. Né? Passa, digamos, transferir da expressão sentimental para a expressão artística. Né? Essa é a literatura. Né? Houve uma época, acho que assim, quando começaste a publicar contos no Correio do Povo, por exemplo, que eu acho que teve grande importância na tua... Certamente.
publicavas 2 contos por ano, é isso? Em média, né? Em média. Porque isso era o teu tempo de produção, porque era assim que tu dizias, bom, eu tenho 2 contos e vale a pena publicar? É que eu levo muito tempo para aprontar um conto, né? Leva muito tempo, até o pessoal comenta aí, e é verdade, né? Porque eu já disse sobre isso uma vez, então sempre que em entrevista falam nisso, né? Eu quis dar um exemplo de como como o meu trabalho é demorado, né? Então eu falei num conto meu que se chama Um Dia de Glória, que é uma historinha bem simples de um casal que precisa comprar um guarda-roupa e que leva muito tempo para comprar o guarda-roupa, porque à medida que ele vai juntando dinheiro, o guarda-roupa vai subindo de preço, né? Então, essa é a história, quer dizer, é uma história absolutamente modesta, né? Eu escrevi esse conto, só que eu não conseguia. Quando eu escrevi esse conto, a minha filha maior tinha 6 meses, né? Eu não encontrava o final do conto. Então eu começava a retrabalhar, assim, porque, imaginando que retrabalhando eu ia encontrar esse final. Não era todo dia, né? Às vezes eu passava um mês sem mexer nele, né? Bom, eu só fui terminar esse conto, encontrou o seu final, quando a minha filha estava fazendo a residência médica. Nando, o que é isso? Imaginando que ele dizia 2, 3 anos e tal. 20, não sei. Ela já estava falando. Pois é, né? Então... Que maravilha. Agora, mas geralmente eu levo menos tempo. E o né? cara Não é essa- conseguiu comprar o armário? Conseguiu. Graças a Deus, depois de tanto tempo. Conseguiu. Sérgio, Então, como é que tu trabalha esse negócio? Em cima do que tu está dizendo. É trabalho, é literatura. O negócio da inspiração. Né? Hoje eu não estou inspirado, mas eu tenho que escrever. Né? Como é que tu trabalha isso? Tu acredita nisso? É algo que é fundamental para escrever? Ou é técnica mesmo, é trabalho? Se eu não estou sentindo nada, eu não escrevo. Né? Eu não tenho esse negócio do pânico diante da folha branca. Não, não tem por que escrever quando eu não Pânico tô... diante da folha branca. Não tem. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho, para escrever, alguma coisa tem que me motivar, né? Ou uma emoção, uma música que eu escuto, algo que um amigo meu me conta, algo que eu vejo no jornal, né? De repente aquilo dispara, digamos, alguma coisa em mim, né? Então eu escrevo para descobrir a história que está por trás daquilo. Geralmente eu não sei a história. Então eu não sei na história, não sei como é que ela se desenvolve, mas eu tenho aquele disparo inicial, né? Vou dar um exemplo. Uma ocasião eu ia conversar com quem? Eu ia conversar com o Foguinho, o treinador. Oswaldo Rola. Porque eu estava escrevendo um artigo sobre o Cruzeiro, na sua excursão à Europa, né? O presidente do Cruzeiro na época era o pai do meu editor, né? O Pinheirinho, que chamavam, né? E, por sinal, membro do Partido Comunista, ele. Né? Também. Também, né? Bom, o Pinheirinho morava aqui, não me lembro se era na Pinto Bandeira, uma daquelas ruas que descem ali para Cristóvão Colombo, para o Otávio Rocha, né? Eu fui na casa, mas ele marcou um encontro comigo e não estava em casa, né? Bom, aí eu voltei. Quando eu ia subindo a rua, eu vi uma mulher sentada num portal, muito mal vestida, parcamente vestida, com um bebê no colo, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado com aquilo. Ela estava... a mulher magérrima, a criança tão magra quanto ela, estava pedindo esmola ali, né? Bom, eu desatei a chorar, né, quando eu vi aquilo, né? Puxa. Fiquei muito emocionado, né? E fui subindo a rua, né? Até me esqueci de ajudá-la, né? Fui subindo a rua com aquilo, então... Bom, depois esqueci daquilo, né? Mais tarde, né? Mas aquilo lá dentro ficou, né? Uma coisa me incomodando lá, né? Quer dizer, era o conto, né? Que, né? Além da minha solidariedade, né? Digamos, o meu assombro com essas coisas, né? Como é que pode ser uma pessoa com uma criança no colo estar naquelas condições, né? Bom, aquilo ficou me incomodando, né? Mas eu não escrevia essa história. De vez em quando eu me lembrava daquilo, mas não me lembrava como conto, embora fosse um conto, né? Bom, a uma ocasião
a Zero Hora me telefonou, a Sandra Simon. Sandra Simon. Falecida Sandra. Isso. Me telefonou se eu não tinha um conto próprio para o Natal, né, para uma edição da Zero Hora, a edição natalina da Zero Hora. E eu disse, não tenho, não. Agora, se me ocorrer alguma coisa, né, embora seja muito pouco tempo para mim, né, mas se me ocorrer alguma coisa, bom, um dia, digamos, alguns dias depois, eu comecei a escrever a história da mulher que da tu mulher, tinha. assim, né? Mas aí não era ela saindo de casa, né, para ir até um dia de Natal, né? Ela saindo de casa para entregar, como é que a gente chama? Expor a criança. Sim. Na casa de uma pessoa que a tinha ajudado anteriormente, né? Para que a criança tivesse uma vida melhor, né? Sim. Então deixar a criança na porta da casa. Deixar na porta da casa. Bom, de repente saiu o conto. E era a história dela. Sim. Uma história que evidentemente eu criei, né? Ficou por um bom tempo Ficou parado. habitando em ti, claro, até que saiu. Mas estava lá, né? Estava lá. E o resultado, ficou um conto que se chama Madrugada, né? Saiu na Zero Hora e tudo, né? E saiu até uma chamada na capa da Zero Hora, com um detalhe, né? A página, na capa da Zero Hora, anuncia assim, o conto, e na parte de baixo dá notícia de 3 crianças expostas em Canoas. Olha só. Tu vê que coincidência, né? Faraco, tu criaste muitos personagens no Rio Uruguai, na fronteira, contrabando, aquela coisa comum lá da fronteira. Eu sou de Santana do Livramento, né? Do Chibo. Tu tiveste a experiência de chibeiro? Tive. Assim, jovem, guria, adolescente, quando? Não, aconteceu o seguinte, quando eu fui transferido de Blumenau para Uruguaiana, eu já era diretor da junta, né? Eu tinha já 24 anos, né? O que acontece é que nessa época eu tinha muitos compromissos financeiros, né? Eu pagava aluguel, eu pagava a compra de um carro que eu tinha comprado, e não me sobrava muito dinheiro, né? E então e a minha irmã, que morava em Porto Alegre, estava com o marido doente, né? E também precisando de dinheiro, né? Ele era oficial do exército, mas ele estava muito doente naquela época, né? Então ela precisava de dinheiro e eu também. Então o que eu fazia? Eu ia a Libres, comprava cashmere, comprava aquele perfume Lancaster, que era moda na época. Lancaster, famoso Lancaster. Comprava bala incendiária, que era uma coisa até criminosa, né? Porque os avoreiros usavam para destruir os ninhos das caturas, né? Então eu comprava a bala financeira para vender em Alegrete, né? Comprava o uísque. Então eu trazia tudo aquilo, dava para um garçom do Clube Cassino, lá em Alegrete, e depois repartíamos o lucro. E as roupas, os cachemires, eu mandava para minha irmã, em Porto Alegre. Tu tinha assim, uma dupla atividade. De um lado tu trabalhava na justiça, no outro tu contrabandeava. 3, porque eu já escrevia, né? E escritor também. Bom, a minha irmã vendia aqui em Porto Alegre, ela tinha uma menina que ela criava, e a menina saía ali pelo Bonfim vendendo os cachemire, então, vestido de cachemire também, né? Então, e como eu trazia tudo no meu carro, mas na ponte, a Justiça do Trabalho funcionava num prédio que tinha junto à ponte, e nós éramos vizinhos do pessoal da alfândega. Então nós nos conhecíamos. Então eles ignoravam. Eu passava lá quantas vezes eu queria, né? Tinha salvo-conduto. Tinha salvo-conduto. Ô, Sérgio, na tua formação, tu foi para a União Soviética e tal, tu tinha essa coisa de ler os autores russos, estrangeiros e tal? Qual é a tua formação? O que tu... Né, a tua preferência assim, sempre foi na tua formação intelectual e como escritor? Não, com os russos não. Os russos eu li mais assim quando eu era jovem, né? Eu servia, eu vim para Porto Alegre muito cedo, né? Veio do Alegrete? Vim estudar aqui, né? Eu estava no Colégio Rosário, né? Mas eu voltei para servir em Alegrete, né?
E nesse período eu servi 11 meses na Companhia de Comunicações em Alegrete. E desses 11 meses eu passei 6 na cadeia. O pessoal gosta de te prender, né, Sérgio? O que tu fizesse que te botaram na cadeia? Era um péssimo soldado. Né? Bom, não me orgulho disso, mas aconteceu. Né? Então o que aconteceu? Eu escrevia cartas para os namorados. Né? E a minha irmã, que ela sempre foi uma grande leitora, mais do que eu até naquela época, ela me levava livros. Né? Então foi aí que comecei a me interessar por literatura. Né? Embora eu já tivesse lido algumas coisas antes. Né? Eu li aquele livro Escolhi a Liberdade, do Vítor Kravchenko, que é um livro famoso, assim, porque denunciava os crimes do Stalin. Eu li com 14 anos, eu tinha 500 páginas. Né? Pô, tu já chegaste, então, na Rússia, digamos assim, com um pé atrás. Não, tu me disseste uma coisa fora do ar até, ele que disse assim, olha, quando chegasse lá, corrupção em Cuba, né, que é um comunismo novo, até dá para entender. Agora a União Soviética é inaceitável. Né? Falasse fora do ar. Isso eu costumava dizer lá, né? Era um dos motivos da... Eles não gostaram muito de ti. Não gostaram muito. Né? Eu dizia que eu aceitava a corrupção em Cuba porque tinha 5 anos, né? E não na União Soviética, que tinha 50. Né? Não dava mais, já tinha que ter corrigido. Então isso. Bom, mas aí, para responder a pergunta, eu comecei a ler nessa época, né? Lia bastante. Hemingway, por exemplo, eu li quase tudo naquela época da cadeia ainda, né? E depois os russos eu li também, li mais os contistas, né? Eu tenho um livro de 68, daquela coleção Maravilhas do Conto Universal, lembra disso? Sim, eu tenho. E os russos, ali no livro dos contistas russos, eu tenho uma anotação ali, lido de tanto a tanto, em 68, né? Então... E o Hemingway foi quem mais exerceu influência sobre a tua maneira de escrever? Por certo, até hoje, né, eu releio, né? E releio há pouco, acho que um mês atrás, eu li os contos do Nick Carter, né? Então, que é o alter ego dele. Sim. Né? Então, sempre eu li, mas eu leio outras coisas, eu gosto muito do Quarteto de Alexandria, por exemplo, né? Leio Moravia, né? Leio o que mais... O Bradbury também eu leio bastante, né? Eu acho que aquele livro que o Quintana me deu de presente, As Crônicas Marcianas, né? Que eu acho maravilhoso, né? Então, escritores do Rio Grande do Sul eu nunca li muito, né? Por exemplo, eu já tinha escrito a maioria dos meus contos, os contos fronteiriços, né? Quando fui ler o Simões Lopes Neto, né? Sim. Então eu não tinha lido antes, né? Eu li quando começaram a trabalhar mais com a literatura dele na universidade e tudo, né? Então as minhas leituras são muito, como é que eu vou te dizer? Eu leio digamos, determinado grupo de autores, depois passa outro grupo, outro país, né? E leio e não leio contos, muito raramente, né? Eu leio mais romance, né? Lê romance, mas escreve conto. Isso, e leio mais romance do que conto e leio mais história antiga do que romance. História antiga eu gosto muito, estou sempre lendo, né? E já escrevi 3 livros sobre Tiradentes, né? Então, sim, tu tens digamos assim, esse interesse muito forte por Tiradentes, né? Como diz o Fischer, uma das minhas manias, né? Sim, uma das tuas paixões, Tiradentes. Pois é, né? Então, eu tenho 3 livros sobre ele e eu estou escrevendo um 4º agora, o definitivo. Né? Mas por que te encantou o Tiradentes? Por que o Tiradentes? O que te chamou a atenção dele? Porque uma ocasião eu estava em Alegrete e na casa do meu sogro, isso era recém-casado, na casa do meu sogro e não estava conseguindo dormir. Então resolvi pegar um livro que ele tinha lá, que ele chamava Os Grandes Processos, né? Que tinha o processo de Tiradentes também. E eu li e fiquei escandalizado quando eu li aquilo, né? Porque os autos como é que... Agora me fugiu a expressão aí. Os autos do processo? Os autos do processo são o único documento que é realmente não só valioso, mas o único documento disponível sobre a Inconfidência Mineira, né? E sobre a vida dele, né? Não há outros documentos, né? A não ser o registro daquele religioso que
que fez a confissão dos réus ali depois da condenação, né? E de um outro religioso também que estava naquele momento ali, fez um relato daquele. Mas foram coisas que eles souberam ali, enquanto estavam presos os réus, né? E fora disso, só o processo, né? E eu li aquele processo, fiquei horrorizado, porque não era nada daquilo do Tiradentes que a gente tinha aprendido na escola, né? Era outra coisa, né? O Tiradentes foi uma figura absolutamente despicienda na história da conjuração, né? E que não foi uma coisa séria, né? Foi um movimento assim, eu até chamo de... Ele foi usado para livrar a cara dos grandes participantes da conspiração. Era um conclave de plutocratas, compreende? Todos eles eram pessoas ricas e corruptas. E o mais corrupto deles era o Alvarenga Peixoto, que talvez que também era o mais rico, né? E o Tiradentes foi digamos, uma pessoa que não tinha dado certo em nada até então, né? E que de repente ele resolveu assumir o papel de revolucionário, assim como ele assumiu de santo depois, no final da prisão dele, com a condenação, e saiu com aquelas frases dele, assim, né? Mas foi uma pessoa absolutamente, eu diria até desprezível. Ou seja, o teu interesse nunca foi assim de admiração. Não, nunca foi. Foi de surpresa. Nunca foi, né? Então se a Conjuração Mineira tivesse sido uma coisa séria, ele teria estragado. Porque ele falava para todo mundo. Ele não tinha limite. Ele falava para todo mundo, para pessoas que estavam pedindo esmola na rua, ele falava nos prostíbulos, ele era frequentador dos prostíbulos em Vila Rica, né? E prometia que quando ele fosse rico, ele ia prometia ali para as prostitutas, né, que ia dar 50 mil cruzados para uma, 100 mil cruzados para outra, né? E falando na conjuração para todo mundo, né? Então todo mundo falava na conjuração em Vila Rica, e na verdade não existia mais nada, porque no momento que eles fizeram aquelas reuniões, que não eram reuniões, houve 2 reuniões em dia 25 de dezembro, que é o Natal, né? Naquela época se visitavam, né? Não havia mais o que fazer, né? Sim. Não tinha rádio, não tinha jornal. À noite tinha que ter então eles faziam sarau. visitas, né? Para tomar o chá com bolinho, né? Então houve um grupo de amigos que se reuniram, nem eram amigos, as pessoas se conheciam, e se reuniram na casa do comandante do regimento e começaram a falar do assunto. E ele estava lá. Bom, ele ficou encantado com aquilo, ele tinha fracassado em tudo, só não tinha fracassado arranjou um sentido para a vida. Né? Então ele assumiu aquela conjuração como se fosse uma coisa assim que ele ia resolver, né? Bom, aí depois houve outra reunião no dia 31, que também foi uma reunião social, né? Até o pobre do Gonzaga, que foi preso 8 dias antes do casamento, né? O Gonzaga nunca foi conjurado coisa nenhuma, né? Quando o Gonzaga chegou para tomar o chá, todo mundo ficou quieto, né? Ele era autoridade, ele, né? Gonzaga não era conjurado. Mas o Gonzaga estava ali, né? Bom, aí terminou a reunião, cada um foi para sua casa, o comandante do regimento foi para a fazenda dele, o padre Carlos foi para São José, o padre Rolim foi para o Tejuco, né? O Alvarenga foi para uma fazenda dele, que agora não estou lembrado o nome, né? O comandante do regimento também foi para a fazenda dele, né? E a Revolução? Acabou a Revolução? Né? Quem é que ficou falando nela? O Tiradentes. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, ele declarava para todo mundo que os mineiros eram uns bacamartes, faltos de espírito, eram vis. Foi fazer a Revolução no Rio de Janeiro, que não tinha ninguém que falava em Revolução no Rio, né? Chegou lá, né? Começou a falar, não demorou 2 ou 3 dias, ele foi preso, né? Porque o vice-rei, como dizia o Alvarenga para ele, o vice-rei não é para graças, hein? Então prenderam, né? Então isso aí, eu impliquei com essa figura. Ele é patrono da nação, mas é um patrono da nação escolhido pelos militares, né, da ditadura, né? Então eu impliquei com essa figura dele, né? Os militares chegaram ao ponto de editar um decreto dizendo que a figura do Tiradentes tinha que ser aquela que está na frente do antigo Palácio dos Deputados no Rio de Janeiro. Até isso, né?
E é o homem de barba. O Tiradentes nunca usou barba na vida, ele era oficial do regimento. Personagem fake total. Pois é, ele tinha que ter o rosto glabro, não podia usar barba, né? Tinha um bigode, quando muito, né? E muito menos na hora da morte. Como é que iam deixar ele com aquela barba se tinha que apertar o laço, né? Então... Faraco, no Brasil, principalmente quando se trata de prêmios, do meu ponto de vista, há uma certa inclinação para os textos mais barrocos. Tu conseguiste te emplacar como escritor, ganhar muitos prêmios importantes, com um texto, digamos assim, com um texto límpido, sem aderir ao barroquismo. Isso é porque é natural na tua maneira, é o teu estilo natural, ou foi algo assim que tu disseste, não, eu tenho que escrever dessa maneira? Mas eu não resolvo as coisas assim, né? Eu não tenho planos assim que quando eu escrevo, né? Eu vou escrevendo normalmente, e depois vou trocando assim, vou retrabalhando, refundindo o texto para que ele me satisfaça, né? Eu nem penso nos outros, não penso no que... O leitor, para mim, é uma figura que não existe, né? Então, não... Tá nenhuma preocupação com o leitor. Não, até uma vez, às 0 hora, escreveram contra mim, né? Porque eu tinha dito, me pediram para eu fazer uma palestra na redação. Imagina, eu chegar lá e dizer na frente dos jornalistas que o leitor não me interessa. O leitor não interessa. Né? Ficaram enlouquecidos, né? Depois escreveram uma coisa lá, né? Mas literatura é uma coisa, jornalismo é outra, claro. Né? Não é a mesma coisa, né? Então, eu não me preocupo, assim, não tenho intenção, eu não delibero assim, sobre aquilo que eu vou fazer. Eu escrevo normalmente e trabalho meu texto assim, a ponto até ele me satisfazer, né? Nada mais que isso, né? Não me preocupa, digamos, a aparência que ele possa ter, ou que ele possa, digamos, provocar na opinião das pessoas, assim, né? Isso não faz parte da coisa, né? 2 minutinhos só, Jeremias. 2 minutos passou, a gente podia ficar aqui conversando com o Faraco. Começa a conversar aqui, se vai, né? Quanta história. A feira, qual é o período desse de 1º de novembro a 20 de novembro. Isso. 20 dias esse ano. Tu pretendes estar lá diariamente, andando pela parece praça? Que a agenda do patrono é bem intensa, né? Eu imagino. Me disseram, eu falei para a moça que vai me acompanhar, olha... ver se não reduz um pouco, assim, né? Até porque eu não gostaria de ir para lá todos os dias, né? Eu tenho outras coisas para fazer também, né? Eu faço trabalhos domésticos em casa, eu que cuido da minha grama, eu que pinto a minha casa, eu que faço tudo lá, né? Ô Faraco, tu citaste o Quintana mais de uma vez, de alegretense para alegretense. O Quintana não gostava muito de Alegrete. Como é que é a tua relação? Tu ainda vais? À Rússia tu não foste mais, mas ao Alegrete tu vais? Geralmente, não. Eu vou... Geralmente, não. Eu vou, assim, digamos... Quando meus pais eram vivos, eu ia anualmente, né? Agora fazem uns 3 ou 4 anos que eu não vou, né? Tem um livro do Stevenson, que agora não estou lembrado do nome, Morgado e Ballantrae, uma coisa assim. Ele, na introdução, ele diz assim, que, citando alguém, ele diz assim que ele... Não, ele não é citando, ele diz que ele mesmo teve 2 acertos na vida dele. Primeiro, ter saído da cidade natal, né? E depois ter voltado, né? E aí eu digo, numa crônica que eu escrevi sobre meu pai, né? E repito, quando me perguntam sobre o Alegrete, né? Eu tenho 2 acertos na minha vida. Primeiro, ter saído do Alegrete. E segundo, não ter voltado. Então, nada contra a cidade, mas eu sou mais porto-alegrense do que alegretense, né? Porque eu estou aqui há 60 anos, né? Sim. Então, e o Mário se tornou assim, um poeta da cidade, né? Um cara do Alegrete que é a cara de Porto Alegre, né? Ele escreveu uma vez, numa entrevista, ele disse uma vez que, referindo-se a Alegrete, ele disse que em Alegrete, quem não era fazendeiro era boi. É isso. Então foi isso, mas ele disse há muitos e muitos anos, isso eu acho que ele tinha, e foi na época que ele bebia muito, né, nos seus 30 e poucos anos, 40 anos, né?
E antes de ir para Pinelo, onde ele fez um tratamento rigoroso, né, e saiu de lá sem, nunca mais bebeu, né? E aconteceu isso. Bom, então quando inauguraram a pedra, aquela famosa pedra dele em Alegrete, onde diz o engano em bronze é o engano eterno, né? O pessoal lá, os fazendeiros lá, despejaram uma lata de tinta Ficaram bravos. tinta branca na pedra. É uma pedra com uma placa, pedra grande assim, com uma placa, né? Despejaram uma coisa. Mas depois daquilo, ele fez as pazes com as cidades, né? Tem uma faculdade lá cuja biblioteca é o nome dele, tem o nome dele, né? E ele foi lá 2 ou 3 vezes, tudo, né? Então, ele se deu bem, né? Eu não tenho nada contra a cidade, eu só não tenho muitos motivos para voltar lá, até porque meus pais não são vivos mais, né? Então, tenho irmão lá ainda, mas eles vêm para cá, né? Perfeito. Fechou. Fechou. Sérgio, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho aí, que tenhamos uma grande feira. Uhum. Foi um prazer estar aqui com vocês. sorte Vou sempre lá me na lembrar feira. disso. Andaremos lá na feira, veremos o patrono na feira. Certo? Vamos lá. Certo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, gente. Pensando Bem volta na semana que vem, sempre aos sábados, 9 horas da manhã. Esse programa aqui fica no YouTube agora, canal próprio do Pensando Bem, tá? Pode entrar ali no canal, procura o canal do Pensando Bem, tá no YouTube, tá? Programa que é feito aqui na ProHub, que tem o apoio da Matinal Jornalismo, os professores da Durgs também, né? Que são parceiros aqui Durgs Sindical. nesse programa, né? Um abraço pro Sandro lá da Durgs Sindical, também que são apoiadores nossos aqui. Semana que vem, 9 da manhã, a gente tá de volta. Valeu, tchau, bom final de semana.